Olá, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo. Eu sou a Juliane e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho sobre como eu faço para avaliar os lápis de cor. Eu disponibilizei essa tabela num vídeo em que eu fiz a resenha dos lápis de cor Goldfaber, se quiser conferir aqui no canal. E lá eu aplico essa tabela, embora eu não utilize essa folha, eu uso os critérios que eu coloquei aqui para analisar se os lápis de cor são bons ou ruins. Enfim, para saber sobre a qualidade do lápis de cor. E eu resolvi fazer esse vídeo primeiro para ensinar a usar essa tabela que eu fiz, também para tentar ajudar quem se pergunta sobre a qualidade de um lápis de cor e não sabe por onde começar a avaliar isso. Então, elenquei alguns critérios que eu acho que são os básicos, né? Ou seja, os mínimos que qualquer lápis de cor tem que atender para ter um bom desempenho, e eu vou explicar agora como fazer a análise com base nesses critérios aqui, tá bem? Outro motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo é para explicar a importância de você conhecer o material que você tem em mãos. Quando você sabe qual o lápis mais macio que você tem, qual o lápis que tem mais cera, assim, aquele aspecto brilhoso, qual que é mais opaco, qual que tem a mina mais rígida, qual que é mais seco, enfim. Quando você conhece o material, você sabe exatamente qual utilizar para fazer uma determinada coisa. Então, por exemplo, se um lápis de cor é muito macio, não tem outra forma de eu saber isso, a não ser testando ele, né? Eu não vou utilizar para fazer detalhes em olho ou no cabelo, por exemplo, porque eu não vou conseguir aqueles riscos fininhos que eu preciso. Então, essa tabela ajuda a gente a entender como que é o lápis de cor antes mesmo de você fazer um colorido com ele, né? No geral, as pessoas pegam um lápis de cor e saem pintando, mas às vezes isso não te ajuda a entender a qualidade do lápis, sabe? Então, a primeira coisa, por exemplo, que eu faço é a tabela de cores. Eu também vou fazer um vídeo sobre isso. E a segunda coisa é fazer esse tipo de teste aqui. Então, bora lá começar. Eu vou fazendo, vou explicando a cada critério, tá? O primeiro é de pigmentação. O que eu faço? Eu pego o lápis e só passo aqui, né, sem fazer muita força, tá? Mas sem pintar leve também. Eu faço uma pressão que normalmente eu faria assim, para colorir qualquer coisa, tá? Ó. E essa é a pigmentação do lápis. Como que eu analiso isso? A intensidade que ficou a cor no papel, sem eu ter que fazer muito esforço. Posso dizer que a pigmentação desse lápis aqui, que é o Super Soft, é muito boa, tá? Você não cansa a mão para pintar. Aí, né, você passa ele aqui, ele sai a cor facinho. Agora o próximo critério que eu vou analisar é a textura. O que é a textura? É o aspecto que o lápis de cor fica no papel ou, enfim, na superfície que você estiver colorindo. Então, mas geralmente é no papel, né? Seja assim uma folha solta ou no livro de colorir, que é onde eu geralmente uso o lápis de cor. Então, o que eu vou analisar aqui? Ele é mais rígido ou ele tem uma maciez que praticamente derrete no papel, ou ele é um meio termo? Eu diria que o Super Soft é um meio termo, tá? Ele é macio, mas ele não é aquele tipo de lápis que você não consegue, por exemplo, ó, fazer uma ponta com ele, tá vendo? Ele fica assim, bem pontudo, por bastante tempo até que gaste tudo, né? Outra coisa a respeito da textura, além da sensação ao pintar com o lápis, é a aparência que ele deixa no papel. Então vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Virar para a luz, ó. Ele tem um aspecto mais brilhante, né? Ó. Então, quanto mais camadas eu passar com ele, a gente vai ver isso nos outros testes, mais brilhante ele vai ficar. Isso por quê? Porque provavelmente a base dele é de um material que tem bastante cera, né? E provavelmente foi utilizado para deixar o lápis com essa maciez. Então ele tem esse aspecto brilhante, encerado, e que interfere no colorido, dependendo do que eu quero fazer, né? Eu, por exemplo, não gosto muito quando os lápis são assim,
porque ele também, quanto mais brilhante ele for, mais transparente ele é, sabe? Ele não tem uma excelente cobertura, digamos assim. Mas esses lápis são muito bons, tá? Só estou explicando uma característica dele. Ele não se torna ruim por isso, é uma questão de gosto. Outra coisa que eu analiso é o corpo do lápis. Então a gente vai pegar o lápis, né? Pegar o maiorzinho aqui, que é o preto. E vai olhar para ele, vai ver, ele é redondo, é triangular, é sextavado, ele aparece aqui a mina, ele é tampado, ele é leve, ou tem um peso, né? É esse tipo de coisa que eu vou analisar. Então esse aqui é redondo, né? Não tem muito o que anotar aqui, mas ele é tampado, que eu acho bom, porque protege a mina e a madeira aqui. Impede de mofar, né? Esse tipo de coisa. E eu gosto do peso desse lápis também. Eu acho que ele tem um peso bom, ele não é leve demais, como alguns que eu tenho aqui. E também não é muito pesado. Eu acho que tem uma boa pegada. Tem gente que não gosta desses lápis redondos, porque eles rolam assim, ó, né? E cai no chão e tal, mas pra mim isso não interfere em nada, então eu gosto. É isso, é bem simples. Aqui nos testes de sobreposição eu dividi da seguinte maneira. Primeiro, o teste de sobreposição, onde eu testo o nível de saturação. O que significa isso? E por que eu separei? Porque embora nos dois itens aqui eu vá sobrepor camadas do lápis de cor, eu vou testar coisas diferentes. Então, no nível de saturação, eu vou pegar o lápis, uma cor só, tá? E vou passar aqui, ó, sem fazer muita pressão, tá? Passei uma camada, eu vou contar aqui. Passei outra camada. E vou notando. Outra camada. Porque às vezes você não percebe, mas para pintar isso aqui, por exemplo, passei umas 3 camadas aqui, né? Às vezes quando você está colorindo você não percebe isso, mas aqui a gente vai ter que parar e fazer com atenção. Então, vou fazer mais uma camada aqui. Eu tô fazendo esses risquinhos para não me perder, né? Mais uma. Mais uma. E vou fazendo isso até eu chegar no máximo de saturação que o lápis pode. O que significa isso? Saturação é a intensidade da cor. Você também pode medir a saturação quando você percebe que o lápis, por mais que você passe ele já não está fazendo diferença nenhuma. Tá? O papel não adere mais a nenhuma camada. Então ele também chegou no máximo de camadas que aquele lápis pode fazer sobre aquele papel. Então aqui nesse caso o papel interfere bastante, tá? É um sulfite. Ó, ele está aguentando fazer bastante camadas. Enquanto houver ainda porinhos, eu ainda posso fazer a sobreposição, tá vendo? Aqueles poros branquinhos que o lápis. Característico, né, do lápis de cor. Aí. Vou passar mais uma, porque ainda tem aqui, tô enxergando. Talvez pelo vídeo não dê pra ver, mas eu tô enxergando. Ó, quase passei mais uma ali sem querer. Então ele deu 4, 8, 12 camadas aqui. É um nível excelente de saturação. Né? Muitos lápis não chegam a fazer nem 4 ou 5 camadas, de tão encerados que eles são. Então esse aqui é muito bom. E também a gente pode ver aqui, olha a diferença, vou pintar de novo com uma camada aqui só. Tá? Essa é a cor que ele fica quando eu pinto fraquinho com ele, ó. Tá vendo? E olha a intensidade que a cor pode chegar quando eu sobreponho camadas. Tá? Então isso é a saturação, é o nível de saturação do lápis. Isso é que a gente está analisando aqui nesse item, nesse critério. No próximo, eu também vou sobrepor camadas, eu também vou passar uma camada por cima da outra, mas o que eu vou analisar aqui é a mistura de cores. Então eu pego duas cores primárias, que são o amarelo e o vermelho, e faço a sobreposição, mas aqui eu não vou ficar contando quantas camadas esse lápis suporta, porque a gente já sabe que são pelo menos 12 nesse papel aqui, tá? Dependendo do papel, isso pode mudar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar o nível de mistura. Então, a gente vai analisar, por exemplo, se o lápis só sobrepõe, quer dizer, ele faz ali, ele dá uma impressão, né, que é a mistura ótica, ele dá uma impressão de que tem uma outra cor, porque o lápis tem uma transparência, certo? E vai deixar transparecer a camada de baixo.
e nessa ilusão ótica a gente tem a impressão de que a gente conseguiu formar uma outra cor. Já é ok, assim, esse nível de mistura, mas o ideal é que não seja uma mistura ótica, simplesmente. Que sim, os pigmentos consigam se mesclar a ponto de formar uma nova cor e a gente não conseguir perceber isso na pintura, tá? Esse é um bom nível de mistura. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou começar com a cor mais escura e com a mão bem leve, tá? Ó, fiz uma camada. E a próxima camada eu vou fazer no sentido contrário aqui, com a cor mais clara. Tá vendo? Então aqui a gente já tem a noção daquilo que eu tinha falado sobre a transparência. Se eu fizer mais uma camada aqui, provavelmente melhora, mas era sobre isso que eu estava falando quando eu dizia a respeito da transparência do lápis de cor. Aqui parece que está alaranjado, mas ele não se misturou completamente. A gente consegue ver isso porque eu consigo perceber que tem uma camada de uma outra cor por baixo. Então eu vou passar de volta, agora fazendo o movimento contrário aqui também. Passar o vermelho na horizontal e o amarelo na vertical. Então a gente consegue obter uma outra cor, mas essa mistura é apenas uma mistura ótica, tá bem? Você tem a impressão de que tá vendo a cor laranja aí, e eu também tenho essa impressão aqui, mas bem de pertinho dá pra ver a sobreposição de camada, tá? Ó, deixa eu ver, deixa eu aproximar aqui. Ó, tá vendo? Dá pra enxergar as cores ali. Ah, mas existe algum lápis que não dê pra ver isso? Existe. Geralmente são os lápis profissionais. Eles se mesclam completamente, tá? Mas mesmo esse nível de mistura aqui é muito bom, porque esse é um lápis escolar, tá? E considerando isso, ele tem uma boa qualidade, assim. A gente consegue criar uma impressão de que tem uma outra cor aqui. Então, já tá excelente. Os próximos testes são sobre dois lápis específicos, que são o preto e o branco. Mas por que eu resolvi separar? Porque o preto, embora a gente também vá testar a intensidade dele, né, assim como a gente fez no teste de pigmentação, ele é um caso à parte, porque ele precisa ser muito mais pigmentado do que geralmente os outros lápis são, do que os outros lápis de cor são, para que ele seja realmente preto. A linha Super Soft da Faber-Castell tem esse problema. Eu acho que se fosse para eu apontar um problema nessa linha, porque eu realmente gosto bastante desses lápis, você consegue ver pelo tamanho que eles estão aqui, ó. Tá? Bem pequenininho. Eu uso bastante. O lápis preto, ele não é tão preto assim, tá bom? Então eu faço essa crítica aí. Super Soft, melhorem o lápis preto, por favor. Esse lápis é muito bom para vocês colocarem numa caixinha um lápis preto que parece um cinza escuro, tá certo? Então aqui eu não avalio muito bem, ó, você consegue ver aqui. Eu vou pegar um outro lápis de cor preto para mostrar aqui a diferença, tá bom? Vou mostrar aqui um lápis que eu tenho que é da Colorir. Vou botar aqui do lado para vocês verem a diferença, ó. Tá? Olha só. Não sei se vai dar para ver aqui. Ó. E eu nem forcei, não fiz camadas nem nada assim com esse lápis. Então aqui a gente consegue ver que ele tá bem mais escuro. Não sei se vai dar pra ver na verdade. Ó, tá vendo? Ele tá bem mais escuro e opaco, né? Ou seja, ele tem uma cobertura melhor. A opacidade diz respeito à cobertura e a transparência. Quanto mais transparente o lápis for, menos cobertura ele vai dar, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver bastante a diferença. O preto não é tão preto assim. Então, aqui eu acho que é a única coisa que a gente vai ver de problemático nessa linha. E o último teste, o lápis branco, por que a gente não pode testar ele só em relação à sua pigmentação, como os outros lápis de cor? Porque o lápis de cor branco, ele não foi feito pra gente pintar algo de branco, assim. Embora você possa fazer isso, de um modo geral, o lápis branco tem a função de polir. O que é o polimento? É a gente usar ele como se fosse um blender, como se fosse aquele... Blender é um lápis ou uma caneta, enfim, que tem uma espécie de solvente que vai diluir um pouco o material ali que você está usando para espalhar melhor, fazer com que ele entre em todos os poros do papel. Isso é um blender.
E o branco, ele tem essa função. Então, como que eu vou mostrar isso para vocês? Eu vou pintar de azul, que é uma cor mais escura, né? Pra gente conseguir enxergar isso melhor, certo? Então aqui, ó, a gente pintou, ficou aparecendo... que eu pintei e ficou aparecendo os porinhos, tá vendo? Que é normal, tá? O lápis de cor é assim mesmo. Então, e agora a gente passa o branco para fazer esse efeito que eu falei de polimento. Ele vai dar um acabamento melhor, tá? Melhorando a textura do lápis no papel. Como? Pegando esses pigmentos que já foram depositados aqui e levando, né, arrastando para os poros que ainda não foram preenchidos pelo lápis de cor azul, no caso, né? Então o branco ele vai fazer essa função. E a qualidade dele está relacionada ao quanto ele consegue fazer isso, tá? E não se ele pinta algo de branco. Então aqui a gente consegue ver, ó, o tamanho desse lápis, eu uso bastante também. Consegue ver ali, ó, a diferença, tá? Eu passei uma camada bem leve. Se eu continuar, quanto mais eu pintar com o branco, mais ele vai fazer esse efeito aqui, ó, de levar ali o pigmento. Eu posso voltar com o azul, né? Ó, eu volto e continuo preenchendo, né? Porque o branco também, ele, diferente do lápis blender, ele vai interferir na cor, né? Ele vai clarear. Então tem que levar isso em consideração também. Mas de um modo geral, ele faz o papel de polimento muito bem. Não sei se vai dar para perceber que aqui tem muito mais, aqui no lado onde eu não passei branco, tem muito mais poros aparentes, né? E aqui tem menos, tá vendo? Então é isso, ele vai interferir basicamente no acabamento, na textura, né, que fica, né, o lápis sobre o papel. E aqui no final da tabela eu vou falar algumas coisas bem rapidamente sobre as sugestões que eu coloquei aqui para avaliar os lápis de cor. Eu dei alguns exemplos de formas que você pode classificar os lápis. Por exemplo, se eu achei a pigmentação do lápis muito boa, né? Aqui, ó, achei boa, ou muito boa, ou excelente, eu vou colocar, por exemplo, uma nota de 1 a 3. Posso colocar uma letra, que significa R para regular, né? Ou ruim. B. Não, regular não é ruim, tá, gente? Eu tô só brincando. Então, você pode colocar o R de regular, que é assim, o lápis que faz, ok, seu trabalho, mas não é grande coisa. B, caso você ache que é bom, e E de excelente. Outra forma, você pode colocar estrelinhas, eu geralmente coloco estrelinhas. Ó, tá cheio de estrelinha, tá vendo? Até uso cores diferentes, ó, não sei se vai dar pra ver, pra saber que não foi um desempenho tão bom assim daquele lápis, ó, uso estrelinha, tá vendo? Você pode usar estrelinha, uma estrelinha é ok, 2 estrelinhas é gostei, 3 estrelinhas é bem, é muito bom, né, excelente. Pode usar coraçãozinho, pode usar o código que você quiser, essas são só sugestões. E outra coisa que eu faço uma observação aqui é para você considerar a superfície e o papel sobre os quais os lápis serão testados. Porque eu aqui, por exemplo, estou usando uma prancheta de MDF e estou usando um papel sulfite. Não é o melhor papel do mundo para fazer isso, tá? Mas foi o papel que eu imprimi a tabela para mostrar para vocês, então eu estou fazendo aqui. Mas se você pintar sobre um caderno e não colocar nenhum apoio embaixo, esse caderno é mole e isso vai interferir quando você estiver pintando, né? Tem que ser uma superfície firme. Você pode colocar uma prancheta, algum material embaixo, a capa, né, do caderno, a parte do apoio do caderno, que é uma capinha, aqui, ó. Vou mostrar aqui um caderno, aqui, ó, tá? Que é dura, que é firme para você poder pintar. Ou na mesa mesmo. Eu não gosto de fazer na mesa porque pode acabar tendo alguma coisa aqui e interferir, né, na hora que eu tô pintando. Então é isso que eu tinha para mostrar. Se você quiser usar essa tabela, você pode
copiar os critérios de avaliação ou imprimir a folha, que eu vou deixar novamente aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá bem? Novamente, porque eu já disponibilizei essa folha, tá na descrição do outro vídeo que eu faço a resenha dos Goldfaber. Então, fiquem à vontade para baixar essa folha e fazer esse teste. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like para mim, se inscreva no canal e me procura também no Instagram, que eu costumo postar conteúdo por lá também. É isso, obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.